Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma reflexão diária e ajuda este projeto a alcançar mais pessoas que buscam fortalecer sua fé. Agora, convido você a fazer uma pausa na sua rotina. Respire fundo comigo. Inspire, expire. Prepare seu coração e sua mente para este momento de meditação. Hoje é dia 9 de novembro de 2025. Vamos meditar sobre as leituras de hoje. Primeira leitura. Do livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 2, 8 a 9 e 12. Salmo 45. Segunda leitura. Do livro de 1 Có, capítulo 3, versículos 9 a 11 e 16 a 17. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos começar com a palavra de Deus. Narração cristã. Do livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 2, 8 a 9 e 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Salmo 45. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Segunda leitura. Do livro de 1 Corinto, capítulo 3, versículos 9 a 11 e 16 a 17. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Evangelho de João, capítulo 2. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus:
que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Agora, vamos refletir sobre estas palavras. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco hoje e sempre. É com o coração transbordante de alegria e fé que nos reunimos neste dia especial, a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Para muitos, talvez o nome soe distante, mas esta basílica, a Catedral do Bispo de Roma, o Papa, é a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. A celebração de sua dedicação não é apenas a lembrança de um edifício de pedra, mas um convite profundo para refletirmos sobre o significado do templo, sobre a morada de Deus entre nós, e mais profundamente ainda, sobre a nossa própria identidade como templos vivos do Espírito Santo. As leituras que a liturgia de hoje nos oferecem são um verdadeiro tesouro, um convite a uma jornada espiritual que nos leva do Templo de Jerusalém, com suas visões proféticas, ao templo que é o próprio Cristo e, finalmente, ao templo que somos nós, individualmente e como comunidade de fé. Comecemos nossa meditação com a visão impressionante do profeta Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel, em seu exílio na Babilônia, recebe uma visão restauradora e cheia de esperança. Ele vê um homem que o guia de volta à entrada do templo, e dali, da parte subterrânea, começa a jorrar água. Uma água que, inicialmente, mal chegava aos tornozelos, mas que, à medida que avançava, se tornava um rio caudaloso, impossível de atravessar sem nadar. E o mais extraordinário, para onde esse rio chegava, tudo se tornava saudável. As águas salgadas do mar, estéreis e sem vida, eram purificadas e transformadas em fontes de vida abundante, repletas de peixes. Nas margens cresciam árvores frutíferas de toda espécie, cujas folhas nunca murchavam e cujos frutos jamais se acabavam, dando novos frutos a cada mês. Seus frutos serviam de alimento e suas folhas eram remédio. Que imagem poderosa! Esta não é apenas uma descrição de um rio físico, mas uma profunda metáfora da vida que emana de Deus, da sua presença santificadora. O templo, no Antigo Testamento, era o lugar da habitação de Deus, o ponto de encontro entre o céu e a terra. De lá, brota uma torrente de vida que alcança até os lugares mais áridos e sem esperança, transformando o deserto em jardim, a morte em vida, a esterilidade em fecundidade. Este rio de vida, que o profeta Ezequiel visualiza jorrando do templo, é uma prefiguração da graça divina, do Espírito Santo que seria derramado sobre a humanidade. É a promessa de que Deus não apenas habitaria em um lugar sagrado, mas que sua presença seria uma fonte inesgotável de renovação e cura para toda a criação. Pensemos em nossas próprias vidas, em nossas áreas áridas, em nossos mares salgados de pecado, de desânimo, de sofrimento. A visão de Ezequiel nos assegura que, da fonte divina, do verdadeiro templo, jorra uma água capaz de curar, de nutrir, de restaurar. Ela nos convida a abrir nossos corações para que essa torrente de graça possa fluir livremente, transformando o que está morto em vida, o que está doente em saúde, o que está estéril em produtivo. A pergunta que se impõe é: permitimos que essa água viva chegue até as profundezas do nosso ser, até os cantos mais esquecidos e feridos de nossa alma? Estamos dispostos a mergulhar nesse rio de graça, deixando-nos levar por sua corrente transformadora? O Salmo 45, que hoje cantamos em resposta à primeira leitura, ecoa essa mesma confiança na presença de Deus como fonte de vida e segurança. Ele proclama:
O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Em meio às turbulências da vida, quando a terra estremece e Oséias montes desabam, o salmista nos lembra que temos um refúgio inabalável em Deus. E, em perfeita sintonia com a visão de Ezequiel, ele canta: Oséias, braços de um rio, vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. O rio aqui é novamente símbolo da vida e da alegria que a presença de Deus traz à sua cidade, ao seu povo. A cidade de Deus, que no Antigo Testamento era Jerusalém, onde o templo se erguia, hoje é a igreja, somos nós o povo de Deus. Se Deus está em nosso meio, quem poderá nos abalar? Esta é uma mensagem de esperança e de profunda paz para os nossos tempos, muitas vezes marcados pela incerteza, pelo medo e pela instabilidade. Deus não é um observador distante, mas um refúgio presente, um socorro em todas as nossas angústias e a fonte de uma alegria que as adversidades não podem apagar. Ele está conosco, o Senhor do universo, e nosso refúgio é o Deus de Jacó. Passamos então para a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, onde o apóstolo nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre o templo. Depois de falar sobre sua própria missão de evangelização, ele declara: Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. E continua com a sabedoria de um mestre de obras experiente: Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Aqui, São Paulo nos lembra que a nossa vida cristã é uma construção contínua. E o alicerce, a base inabalável de tudo, é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outra verdade sobre a qual possamos edificar uma vida que perdure. Cada um de nós é um construtor, e a qualidade da nossa construção dependerá da fidelidade ao alicerce e dos materiais que usamos. Se construímos com ouro, prata e pedras preciosas, que representam obras de fé, caridade, santidade, ou com madeira, feno e palha, que simbolizam obras superficiais, passageiras, sem valor eterno. Mas o ponto culminante da reflexão de São Paulo vem em seguida, com uma pergunta retórica que nos atinge em cheio. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Esta é uma das verdades mais profundas e transformadoras da nossa fé. Não é apenas o Templo de Jerusalém, não é apenas um edifício sagrado, mas cada um de nós, pelo batismo e pela crisma, somos santuários, moradas do Espírito Santo. O próprio Deus, em sua terceira pessoa, habita em nós. Esta consciência deveria revolucionar a maneira como vivemos, como nos vemos e como nos relacionamos com os outros. Se somos templos de Deus, nossa vida adquire uma dignidade e uma sacralidade imensuráveis. Cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada escolha pode ser uma forma de honrar ou de profanar este santuário interior. E São Paulo adverte com severidade: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Esta advertência não é uma ameaça, mas um chamado à responsabilidade. Significa que devemos cuidar de nosso corpo e de nossa alma, que devemos purificar nossos corações, que devemos buscar a santidade, pois o que está em jogo é a morada de Deus em nós. Destruir o santuário de Deus em nós é pecar gravemente, é afastar-se da fonte de vida, é profanar a presença divina. Finalmente, chegamos ao Evangelho de São João, no capítulo 2, que nos apresenta o episódio da purificação do templo por Jesus. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus sobe a Jerusalém. No templo, ele encontra uma cena de comércio e barganha, vendedores de bois, ovelhas e pombas, cambistas.
O templo, que deveria ser casa de oração e lugar de encontro com Deus, havia se transformado em um mercado. A reação de Jesus é veemente, mas não é uma explosão de raiva descontrolada, e sim uma manifestação de zelo divino. Ele faz um chicote de cordas e expulsa a todos, derruba as mesas dos cambistas e diz aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Os discípulos, mais tarde, lembraram-se da escritura que diz: "O zelo por tua casa me consumirá." A atitude de Jesus não é meramente um ato de indignação contra a corrupção. É um ato profético que prenuncia uma nova ordem, uma nova compreensão do templo. Os judeus perplexos perguntam a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" E Jesus lhes dá uma resposta que, naquele momento, eles não puderam compreender: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Eles pensaram no edifício de pedra, que levou 46 anos para ser construído. Mas São João esclarece: mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Esta é a chave para entender todas as leituras de hoje. Jesus é o novo templo, o lugar definitivo onde Deus habita e se revela à humanidade. Sua morte e ressurreição, em 3 dias, seriam a reconstrução desse templo, a inauguração de uma nova e eterna aliança. Do seu corpo ressuscitado, como do templo de Ezequiel, jorraria a água viva do Espírito e o sangue da redenção, a fonte de toda vida e salvação. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos finalmente compreenderam. Eles acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. A partir daquele momento, o Templo de Jerusalém, com seus rituais e sacrifícios de animais, perdeu seu significado central. Agora, o caminho para Deus é através de Jesus Cristo, o templo vivo, o sumo sacerdote, o Cordeiro imolado. Ele é a porta, a verdade, a vida e o único mediador entre Deus e os homens. E como vimos em São Paulo, através de Jesus, nós também somos incorporados a esse novo templo. Somos membros do corpo de Cristo e, por isso, somos santuários do Espírito Santo. A Igreja, como corpo místico de Cristo, é a continuidade desse templo vivo na história. A Basílica de Latrão, cuja dedicação celebramos hoje, é um símbolo poderoso dessa verdade. A Igreja, em suas estruturas e em seu povo, é o lugar onde Deus continua a se fazer presente, a derramar sua graça, a oferecer refúgio e vida. Reflitamos, irmãos e irmãs, sobre a profundidade dessas verdades para a nossa vida prática. Se o rio de vida jorra do templo, e se nós somos esse templo, então somos chamados a ser canais dessa vida para o mundo. Onde o rio chega, há vida e saúde. Onde nós chegamos, como templos vivos do Espírito, deveríamos levar vida, esperança, cura e alegria. Nossas ações, nossas palavras, nosso testemunho devem ser como as águas purificadoras de Ezequiel, capazes de transformar Oséias, mares salgados de indiferença, de injustiça, de desamor que encontramos ao nosso redor. São Paulo nos exorta a ver bem como estamos construindo. Que tipo de materiais estamos usando para edificar o nosso santuário interior? Estamos construindo com a solidez da fé, da caridade, da pureza, da justiça, da oração, ou estamos nos contentando com a superficialidade, com o que é passageiro, com o que não resiste ao fogo da provação? A vigilância sobre nossos pensamentos, sentimentos e intenções é crucial. Cada vez que cedemos ao pecado, que nos entregamos à maledicência, à inveja, ao orgulho, estamos de alguma forma destruindo o santuário de Deus em nós. Mas cada vez que escolhemos o bem, que perdoamos, que servimos, que amamos, estamos edificando com preciosos materiais, tornando nossa morada interior ainda mais digna do Espírito Santo. E a purificação do templo por Jesus nos convida a uma constante autoanálise. Que comércio indevido permitimos em nossos corações? Que apegos, que idolatrias, que egoísmos ocupam o espaço que deveria ser exclusivo para Deus?
Jesus nos convida a purificar nosso interior, a expulsar tudo aquilo que nos afasta de sua presença, tudo aquilo que impede o livre fluxo da graça em nós. Não se trata de uma limpeza pontual, mas de um processo contínuo de conversão, de arrependimento, de busca pela santidade. Que o zelo de Cristo por sua casa nos inspire a ter o mesmo zelo por nosso próprio coração, por nossa própria alma, que é sua morada. Que não transformemos a casa de nosso Pai, que somos nós, em um lugar de barganha ou de interesses mundanos, mas que seja sempre um santuário de oração, de louvor e de adoração. Nesta festa da dedicação da Basílica de Latrão, somos convidados a renovar nossa fé na tua Igreja como o corpo de Cristo, como o templo vivo de Deus na terra. Somos chamados a amá-la, a servi-la, a defendê-la e a construir com ela o reino de Deus. A Igreja, com seus sacramentos, sua palavra, sua comunidade, é o canal através do qual o rio de vida de Deus continua a fluir para nós. É nela que encontramos o alicerce sólido que é Jesus Cristo, e é nela que, como pedras vivas, somos edificados juntos para formar uma morada para Deus no Espírito. Que possamos, então, viver com a consciência profunda de que somos amados por Deus e que Ele escolheu habitar em nós. Que esta verdade nos inspire a viver uma vida digna de tão grande mistério, irradiando a presença de Cristo em cada passo, em cada gesto, em cada palavra. Que o zelo pela casa de Deus, que é cada um de nós e a Igreja inteira, nos consuma e nos impulsione a ser cada vez mais fiéis ao nosso chamado à santidade. Que a Virgem Maria, templo do Espírito Santo por excelência, nos ajude a acolher e a guardar a presença de Deus em nós. Que assim seja. Amém. Que esta reflexão possa fortalecer sua fé e guiar seus passos ao longo deste dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com pessoas que você ama.